Aqui, seu dinheiro compra mais. Muito boa noite, no ar o programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Hoje, o entrevistado é Pedro Mendes Tortelli, que está completando hoje 37 anos de idade. Parabéns, né? Obrigado, candidato. Obrigado. Ele tem o ensino superior completo como grau de instrução, é professor de ensino médio, é o atual vice-prefeito e candidato a prefeito de Lindóia pela coligação Avança Lindóia, Corrupção Nunca Mais, formada pelos partidos PSL e PSB. Boa noite, Pedro. Boa noite, Eliane. Boa noite, Pedro. Boa noite, Michel. Boa noite, Eliane. A gente, com muito prazer, vem no jornal Tribuna das Águas, uma referência no jornalismo aqui na nossa região, para debater ideias, debater propostas, mantendo uma campanha limpa, uma campanha propositiva, falando do que nós vamos fazer para Lindóia nos próximos 4 anos. Como o Michel falou, sou professor de formação, venho de família política em Lindóia, onde meu tio foi prefeito, meu tio Ivo foi prefeito, meu pai foi vereador. Uma história limpa, uma história honesta, honrada, de muito trabalho por essa querida cidade que a gente tanto ama. O Pedrinho, boa noite, né? Vamos começar um pequeno questionamento aqui sobre o seu plano de governo, mas a princípio eu gostaria de saber com você por que ser candidato, se sua administração será uma continuidade desses 8 anos de governo Carlinhos ou será de renovação? Como que você analisa o projeto que você está propondo para a população? Certo. Eliana, por que ser candidato a prefeito? Me preparei para ser candidato a prefeito com a experiência desses 4 anos como vice-prefeito. Trabalhei muito como vice-prefeito desde o dia 1º de janeiro de 2017 e dia 31 de dezembro de 2020, entregarei o cargo de vice-prefeito para assumir a prefeitura em 1º de janeiro de 2021, com muito orgulho de ter sido um dos melhores vice-prefeitos que Lindóia já teve. Seguindo o exemplo de pessoas honradas, como o saudoso seu José Cremasco, que faleceu no último final de semana, a quem eu deixo um abraço a toda a família, vice-prefeito como Edvar Bernardi e tantos outros, como o seu Tite, que foram vice-prefeitos honrados, e eu deixei o meu nome na história. Nosso governo, nesses próximos 4 anos, será um governo de conciliação, um governo pacificador. Lindóia tem que parar com esse negócio de lado A, lado B, amarelo, azul, roxo, verde. Eu vou ser um prefeito de todos. Serei um prefeito pacificador. Usando as coisas boas que nós fizemos e que tivemos mérito nesses 4 anos, como o equilíbrio fiscal, o ajuste financeiro, a austeridade, e dando um impulso a mais de renovação para os próximos 4 anos na questão de saneamento, infraestrutura, saúde, educação, porque com a casa em ordem, com as contas pagas, podemos avançar muito mais. Ô Pedrinho, aproveitando que você falou sobre essa pacificação, a minha segunda pergunta já é relativa a isso. Então, eu tentei expressar aqui, olha, nessas eleições, 4 candidatos concorrem aos cargos majoritários em Lindóia e 73 candidatos às eleições proporcionais, que são os vereadores. Certo. Com esse cenário, quem ganhar possivelmente terá uma minoria na Câmara. Concordo. Qual será seu trabalho para criar a diplomacia necessária entre os poderes executivo e legislativo e
Dá para governar respeitando a oposição, uma coisa que é bem complicada até hoje? Como que você analisa isso? Eliana, eu tenho, onde tenho passado e sendo muito bem recebido pela população lindoiana, reconhecendo o nosso trabalho, reconhecendo o meu trabalho como vice-prefeito, propondo e explicando para a população que dia 16 de novembro, segunda-feira, pós-eleições, marcarei um café da manhã com os 9 vereadores eleitos. Desprovido de qualquer rancor político, desprovido de qualquer vício político, as diferenças ficarão nas urnas. Lindóia precisa de um prefeito de união, de coalizão. E eu não vi em nenhum momento nos meus adversários esse discurso. Eu estou propondo essa coalizão, essa união. E Eliana, esse café da manhã com os candidatos, com os vereadores eleitos, os 9 eleitos, como muito bem você colocou, dificilmente eu, como prefeito eleito, farei a maioria. Vamos trabalhar muito para isso, por isso eu peço para a população que vote nos nossos vereadores, mas seja que o vereador que estiver lá, dos 9 vereadores, faremos um café da manhã que será transmitido pelo Facebook, porque a população tem que entender quem está do lado do povo. Eu não entro em barganha, eu não faço toma lá da cá, mas eu vou propor o diálogo, a porta aberta, para que a população de Lindóia tenha um prefeito honesto, conciliador e que trabalhe em comunhão executivo e legislativo. E dá para trabalhar com oposição também? Tudo bem, porque nesse café você pode conciliar. E quem não conciliar? Eliana, será por proposta? Como que pode ser? Porque os atritos acontecem durante, né? Sim. E muitas vezes a vaidade. Eu que acompanho o mundo político há muito tempo, muitas vezes a vaidade impera. Como resolver isso? Eliana, muito bem colocado a sua questão, e o povo de Lindóia sabe que isso em Lindóia impera historicamente, né? E nesse mandato ainda mais. A Câmara Municipal de Lindóia, a oposição atual, extrapolou nos últimos 4 anos todos os limites da racionalidade, votando projetos que fizeram o município perder milhões em investimentos. E como fazer isso? Eliana, a gente tem que levantar a bandeira branca. A população tem que saber da nossa intenção. Eu acho que a gente pode ter um diálogo, pode ter uma harmonia, porque isso é democracia, mas com um apoio popular. Tendo o apoio, sabendo quem realmente está querendo fazer uma política limpa, uma política de diálogo, uma política de ideias e de propostas, em detrimento uma política de barganha, eu acho que a população pode cobrar mais aquele vereador que não está comprometido com a sua cidade. Perfeito. É o seguinte, ainda continuando, eu estou fazendo uma série de perguntas aqui que nós já fizemos para outros candidatos, e por isso que eu estou acelerando até para passar, e eu e o Michel depois começamos com o plano de governo, né? É de conhecimento amplo que cada mês o Executivo de Lindóia vem pedindo créditos especiais do orçamento para bancar a folha de pagamentos dos seus funcionários. Como investir em tecnologia? No seu plano aparece criar um plano de carreira para o magistério e para a guarda municipal, fazer obras de saneamento e fazer várias obras que estão aí no seu plano de governo. Como fazer isso sem extrapolar o limite mínimo prudencial, que é de 50 e poucos % do orçamento. E ainda mais numa situação de crítica pós-pandemia, em que a arrecadação cai mês a mês. Como fazer isso, né? Eliana, muito bem colocado, e a gente, no nosso plano de trabalho, a população que acompanha já recebeu o nosso plano de trabalho, é um plano de trabalho factível, dá para fazer. Como faremos? Com ajustes, com equilíbrio financeiro. Não adianta a gente propor aumento de funcionários se a gente não tiver um ajuste financeiro e equilíbrio paralelo. Como faremos, Eliana? Como faremos esse equilíbrio? Não vamos aumentar impostos em Lindóia acima do limite da inflação. Só que diversos setores, diversas áreas
em relação à municipalidade precisa de ajustes. Eu vou citar um deles. A planta genérica do município de Lindóia não é atualizada desde 2005. Isso gera um déficit de receita para o município com mais de 30%. Esses recursos, a gente aumentando, estreitando o equilíbrio fiscal, fazendo esses ajustes e essa modernização em relação à tributação, deixando claro para a população em Lindóia, sem aumentar impostos. Mas, de certa forma, cobrar aqueles que não estão sendo cobrados, Isso não é aumentar, isso é ser justo com quem então, paga. Aquele que fez um puxadinho vai ter que pagar. Como que eu falo? É uma regularização, né? A gente vai propor a regularização para toda a cidade, né? Porque não é justo com quem paga corretamente. Isso não é aumentar impostos. É eficiência da máquina pública, é gestão com honestidade e comprometimento com a pessoa, com o cidadão de bem. Bom, vamos começar então com o plano de governo. Podemos começar pela educação. Eu tenho outras perguntas aqui, mas ao longo eu já vou falando no Eliane, só para complementar a questão que você me colocou do plano de carreira do professor, que você muito bem citou do nosso... E da plano de carreira para a Guarda Municipal. Também. São duas referenciais importantes. O da Guarda eu já respondi como eu vou fazendo esse equilíbrio. Específico do professor, a gente tem que lembrar que o ano que vem a gente tem um acréscimo de 2% do Fundeb. Então, além de todo esse equilíbrio, esse acréscimo de 2% a mais no Fundeb, votado na Câmara Municipal, na Câmara Federal, aprovado, já sancionado, vai ser muito importante para o equilíbrio das contas no setor da educação. Certo. E estamos em educação. Pode fazer, Michel. Bom, questão de construção de escola, por exemplo, você cita no plano de governo a criação de uma escola de ensino fundamental 1 com recursos federais. Existe um local, onde mais precisa nesse momento? Michel, muito bem colocado a pergunta. Eu, como professor, e atuei por muitos anos em sala de aula e nos últimos anos na escola, eu atuei como coordenador. E eu sei da importância para o aprendizado, principalmente do ensino fundamental 1, se dividir o ensino fundamental 1, que é a criança de 6 a 10 anos, do período de ensino fundamental 2, que é a criança já em fase de adolescência. Essa divisão é muito importante e o faremos com a construção dessa escola de ensino fundamental 1. Temos 2 locais prévios que passarão por estudos para a gente poder concretizar. 2 locais da prefeitura, que não serão adquiridos, terrenos que já são da Prefeitura Municipal de Lindóia. Um no Jardim Lindóia, próximo ao Conisca, e outro próximo ao recinto de exposições Antônio Toledo. Então a gente pretende, com essa ação, dividir os alunos, uma escola específica para ensino fundamental 1 e uma escola, a Iracema, continuar com o ensino fundamental 2. Separar os 2 ciclos de ensino para melhorar a qualidade da educação. Ainda no ensino, falando do ensino municipal, aqui eu percebi que no seu plano de governo tem a volta das apostilas. Certo. Então, é uma pergunta que nós trabalhamos aqui no jornalismo, ao longo desse período, tivemos muito questionamento, fizemos muito questionamento para a prefeitura porque tirou o apostilado. Certo. E agora, nesse momento em que está tudo basicamente mais na tecnológico, voltar às apostilas impressas. Certo. Qual que foi essa decisão e por que está voltando? Como será? Eliana, essa decisão da implementação da apostila foi conversado com pais, alunos e professores, né? Tirou-se a apostila a pedido também desses de diálogo com os professores, mas a gente acha que não surtiu muito efeito. As apostilas, Eliana, não em nenhum momento a gente desvincula a apostila da parte tecnológica. Hoje os melhores colégios do país adotam o sistema apostilado. Eu, como professor,
entendo disso e sei que é importante um roteiro a ser seguido, pré-definido, como serão feitas a escolha das apostilas. Diálogo com os professores, a montagem junto à equipe docente e sempre aliando, como eu falei, com a questão tecnológica. O prefeito Carlinhos tem um compromisso comigo em deixar um caixa para a educação no começo do ano de 2020, final do ano de 2020, começo do ano 2021, para a gente colocar Smart TV em todas as salas da Escola Iracema. Com isso, é um computador na sala para a disposição do professor, para que ele possa fazer essa interação do sistema apostilado com a tecnologia, com a internet e todos os outros meios. Mas é possível esse diálogo com o professor? Não seria necessário, na questão do apostilamento, se ter licitação para se definir o material? Com certeza, Michel. Isso é muito importante. Na abertura do processo licitatório, no edital, as empresas têm que mandar um material, né, para análise. Então, por exemplo, a questão de você fazer uma banca analisadora já faz parte do processo de licitatório. Então, passará por uma banca de avaliação, a qualidade do conteúdo pedagógico das apostilas, né, para depois ir para o critério financeiro da licitação, né, e com tudo isso visando o melhor para o aluno, que a gente não pode esquecer. Que a gente às vezes discute e esquece que o fundamental é a melhora na qualidade de ensino. Pedrinho, é o seguinte, a questão do resultado do IDEB, ele não é tão expressivo, Lindóia não conseguiu números tão expressivos para o ensino fundamental. E Sim. Ao mesmo tempo, a gente, até porque a última entrevista é a sua, nós já entrevistamos todos os candidatos. Certo. E uma das coisas faladas aqui nessa sala foi que as crianças estão estudando no porão, que não estão bem alojadas, né? Não é um contrassenso ter lousa digital e ter falta de espaço físico, mesmo tendo em plano a construção de outras escolas? Eliana, primeiro de tudo, com números aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou permitir discordar de você em um ponto. Realmente, no ensino fundamental 2, o nosso índice não está como a gente deseja ainda, né? A gente evoluímos de 2017 para 2019 e muito, de 3,9 para 5,2, é uma evolução grande, mas não é ainda da nossa satisfação esse índice. E no ensino fundamental 1, a evolução é enorme. A gente está acima de todas as médias, né, estadual, nacional, que o ensino fundamental 1 a gente está com 6,5. Então os índices têm melhorado, né? Não está satisfatório como eu como professor desejo, mas os índices tem que fique bem claro que estão numa evolução. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, Eliana, concordo com você, a estrutura física é fundamental para o aprendizado do aluno, só que não só a estrutura física, corpo docente motivado, gestão eficiente na escola, e a estrutura física é um problema que a gente já faz essa autocrítica no nosso plano de trabalho. Por isso que eu vejo a construção de uma escola de ensino fundamental 1 é fundamental para sanar esse problema que você muito bem elencou, e a gente tem consciência. Para resolver o problema, a gente tem que saber do problema. E eu sei o problema da Escola Iracema e vamos resolver. A gente está na Escola Iracema Educação, mas eu vou dar um pulinho para frente da escola, Praça Central. Certo. Sabemos do problema jurídico da Praça Getúlio Vargas e do estado de abandono que o local foi deixado ao longo desses 8 anos de governo. Qual o motivo de não ter feito manutenção, limpeza e iluminação daquele espaço? Pretende-se eleito, ao menos, iluminar aquela área, que já é um pedido, eu acho que assim,
eu não sei, eu acho que já coloquei umas 2 ou 3 vezes no jornal, do próprio Conseg, que pede a iluminação daquele espaço para a questão de usuários de drogas não ficarem ali. E agora, com a ponte interrompida, é o cartão de visita da cidade que todo mundo passa ali e vê uma praça abandonada. E o Pedrinho vai responder daqui a pouquinho para a Eliane a respeito da pergunta. Programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos, para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. E já estamos de volta com o programa Eleições 2020, projeto do jornal Tribuna das Águas, hoje recebendo Pedrinho Tortelli, que é candidato a prefeito de Lindóia. Continuando então, né? Agora ele vai responder a pergunta. A pergunta sobre a Praça Getúlio Vargas. Vai ter iluminação? Por que não teve? Qual que é a situação ali da praça? Já que a gente estava falando antes de educação e todas as mães e todo mundo questiona isso. Eliane, muito pertinente a sua pergunta linkada à educação. A Praça Getúlio Vargas, do jeito que está, é uma vergonha para todo lindoiano. A gente tem que primeiro identificar o problema para depois traçar a solução. E eu vou nessa linha de raciocínio. A Praça Getúlio Vargas está na justiça. Eu tenho documentos aqui, que é aquilo que você citou, que o Conseg, o delegado de polícia e a Prefeitura Municipal há tempos vem tentando ao menos iluminar a praça. E esse pedido foi indeferido, alegando que precisa perícia, porque aquela obra foi alvo de desvio, né? A perícia veio para comprovar isso. Me estranha gente falar que agora vai resolver. Primeiro a pergunta é essa, o candidato que fala que vai resolver, que me antecedeu aqui o meu adversário, tem que falar se primeiro vai devolver o que o grupo político deixou e o dinheiro que sumiu, né? Como vamos resolver? Qual a solução para a Praça Getúlio Vargas? Foi pedido a iluminação, a justiça indeferiu devido alegando que precisava ser realizada a perícia. A pedido da municipalidade, a pedido da Prefeitura Municipal, com protocolo realizado em fevereiro de 2020, a perícia foi feita agora, dia 28 de outubro, a semana passada.
Tendo em vista isso, Pedrinho Tortelli e eu... Essa demora é normal? O que atrasou, Eliana, porque a perícia é um trabalho presencial. O que atrasou e a justiça alegou, a gente sabe que até ontem toda a justiça estava paralisada, fazendo só trabalho home office, trabalho à distância. Então, todos os trabalhos presenciais foram suspensos. Agora que os fóruns e a justiça estão normalizando o atendimento gradativamente, essa perícia foi realizada. E realizada a perícia, o que o nosso time, a nossa equipe, vai fazer a partir de 1º de janeiro? A gente vai iluminar, porque não vem dinheiro de governo, não vem dinheiro de nenhum departamento, de deputado, para mexer na praça, porque uma praça que é alvo de indícios de corrupção, não vem mais dinheiro. Temos que fazer com recurso próprio, passo a passo, aquilo que você falou. Não adianta falar que vai fazer, tem que mostrar como vai fazer. Eu vou falar como eu vou fazer. Com o pé no chão, com cautela, a gente vai fazendo as melhorias gradativas da Praça Getúlio Vargas. Já tem um projeto luminotécnico, vamos fazer um projeto paisagístico com uma estética diferenciada e ousada para deixar uma praça bem florida no centro da cidade, que todo lindoiano deseja e todo lindoiano merece, e também fazer a pintura de todo o seu entorno e a reforma do seu calçamento. Isso no primeiro ano de gestão? Primeiro mês de gestão, Eliana. Compromisso meu com a população. Primeiro mês de gestão, iremos mexer na Praça Getúlio Vargas, com cautela. Tudo isso que eu falei para vocês, e estou falando para você, cidadão lindoiano, a gente vai fazer passo a passo. Depois disso feito, iluminação, paisagismo e pintura, o próximo passo, quando a gente tiver recurso financeiro para isso, será devolver o coreto que roubaram de Lindóia. Devolver o coreto que roubaram da Praça Getúlio Vargas. Então, o coreto é tradição de Lindóia, vai voltar para a Praça Getúlio Vargas. Essa primeira etapa, que a gente já vai começar em janeiro de 2021, aproximadamente orçada em R$100 mil, a gente vai fazer com recursos próprios, mas de forma gradativa. Pedrinho, aproveitando que você está aí no primeiro mês de gestão e falando de obra... Vamos saber da ponte. E a ponte? Existe algum laudo oficial condenando ou impedindo o tráfego sobre ela? Como pretende resolver essa questão para a liberação do tráfego naquele local? Como o senhor analisou naquele período, né? Porque a ponte, houve uma demolição de parte da ponte no final de 2018, num processo eleitoral de troca de governador, foi assim no dia 28 ou 29 de dezembro, e como você avaliou? Aquilo lá foi um ato necessário, foi uma atitude muito no afã daquele período eleitoral, porque se quebrou, depois se discutiu. Como que você analisa esse processo e o que você vai fazer com essa ponte? Eliana, pergunta que todo o lindoiano faz. A gente, na linha de raciocínio que eu venho seguindo, vamos tratar do problema e propor a solução. O problema é o seguinte: a obra foi licitada em 2018, foi licitada em 2018, começou em 2018. Começou no último dia do ano. Foi. Discordo de você. Na última semana do ano. Discordo de você. A obra começou antes do período eleitoral. Não seguiu um ritmo mais rápido, Eliana? Por que não derrubou logo a ponte? Por que seguiu um ritmo mais lento de obra? Porque tem as questões ambientais. A ponte não seria derrubada, ela seria desmontada pela questão ambiental. Eu sempre fui a favor da continuidade das obras, pelo bem e pelo progresso de Lindóia. Quem foi contrário à continuidade, quem paralisou, e tem até vídeo do deputado que paralisou, não foi o meu grupo político. Eu não abracei nenhum deputado, não fui para São Paulo pedir para que se parasse a obra e atrapalhasse o progresso de Lindóia. E essa obra está parada a mando do governo do PSDB há mais de 2 anos. E ela está condenada? Como resolver? Tem um laudo do DR que fala que a ponte tem problemas estruturais. Ponto. Mas está condenada?
O laudo do DR fala que a ponte tem problemas estruturais. Se tem problemas estruturais, tem que ser resolvido, né? No nosso mandato, o que vamos atacar de início a ponte de Arco? A ponte tem que ser solucionada, tem que ser reaberta, vai começar a obra de restauro ou não. A obra que a gente gostaria já foi descartada, porque o grupo político que atrapalhou Lindóia, o PSDB, descartou o projeto inicial, que era desmontar a ponte, fazer uma ponte mais ampla, mais moderna. Esse foi descartado, esse projeto. Mas não tem laudo para isso? Porque não teve um parecer do CONDEFAT? Eliana, muito bem colocado. O parecer do CONDEFAT, antes do início da obra, foi que a ponte de Arco não era tombada. Antes do início da obra. Aí iniciou-se a obra e pós-eleição, depois de uma mudança política, uma jogada política no CONDEFAT, através do governo do PSDB, eles conseguiram, com a justificativa de ser histórica, parar a obra, né? Através da Secretaria de Cultura. De Cultura. Isso, Eliana, o processo de tombamento foi aberto na virada do ano, numa reunião extraordinária, quando o Dória já tinha sido eleito governador. Esse é o problema. Quem parou a ponte foi o governo do PSDB, a mando do PSDB de Lindóia, do grupo político em Lindóia. Então, nós somos favoráveis à reabertura da ponte. Já tem informação do DR que a obra de reforma da Ponte de Arco para sua abertura já foi, a licitação já foi feita, saiu em diário oficial, será homologada nos próximos dias, né? E a gente crê, com o orçamento previsto, já tem orçamento para isso. Um dos problemas que a gente acompanhou, que muita gente, alguns comerciantes também reclamaram, é que não houve diálogo. E é uma característica dos 8 últimos anos que a comunicação foi meio falha. Você pretende restabelecer um novo canal de comunicação com a população? Porque talvez boa parte desse processo teria sido amenizado. Você consegue fazer essa autocrítica? Sim. Eliana, muito bem colocado. E já fiz, porque eu já conversei com diversos comerciantes do entorno da ponte, que também eu sei, quando a gente falha, a gente tem que corrigir e avançar, né? Não pode ficar patinando no erro por mera questão política, como a oposição fez, batendo, fecha a ponte, para a obra, para atrasar a cidade. Então já conversei com diversos comerciantes do entorno da ponte. A nossa intenção, Eliana, é que o DR acelere essa obra logo de início do ano, e se não fizer, Eliana, em janeiro de 2021, prefeito de Lindóia, vou fazer um abaixo-assinado com toda a população de Lindóia, pedindo a reabertura imediata, e se eu puder, judicialmente, com recursos municipais, fazer alguma pressão no DR, para que o DR comece essa obra e não prejudique ainda mais Lindóia, assim eu farei. Bom, sabe a respeito da questão de esporte? Você cita as principais atividades esportivas da cidade devem ser transmitidas ao vivo no Facebook e YouTube da Prefeitura Municipal. Como que funcionaria isso? Você teria uma equipe para fazer isso? Vai ter um canal de comunicação, porque a cidade não tem. Né? Ou vai terceirizar? Como que seria? Ô, Michel, muito bem colocado. E aqui eu quero mandar um abraço ao meu amigo Adriano Zóquio, que hoje nos ajuda na parte de comunicação da Prefeitura. Isso foi um pedido das mães das diversas escolinhas de futebol, vôlei, judô, que a gente tem no município hoje. Elas, muitas vezes, as equipes de Lindóia, a criançada de Lindóia, vai disputar torneios em outras cidades e nem sempre os pais podem acompanhar. Então, como o faremos? A gente vai criar o canal do município, né, no YouTube. Como a Eliana falou, o que eu pretendo para os próximos 4 anos? Pegar o que tem de bom e o que não funcionou, o que a gente tem que fazer ajustes, avançar com honestidade e trabalho. Esse é um ponto, Eliana. Comunicação
A gente vai avançar com tecnologia. Hoje a gente está aqui transmitindo ao vivo, é uma televisão na casa das pessoas. A gente está entrando ao vivo na casa das pessoas. E com poucos investimentos, com Facebook, que é uma ferramenta fundamental hoje para transmissão ao vivo. A gente vai fazer isso logo no primeiro ano de trabalho. Agora, sobre a diretoria Mas de esporte... só gostaria de entender. Como vai ser feito? Vai ser contratado uma equipe? Vai ter pessoas para trabalhar? Ou é um serviço que será terceirizado? Michel, será da própria direção de comunicação e relações públicas da prefeitura, que fará esse serviço, né, dentro da... Porque eu não vejo a necessidade imediata de contratação. Se a demanda aumentar, aí sim. Mas uma pessoa só dá conta? Eliana, hoje está uma pessoa, né? A gente nada impede da nossa equipe. Hoje tem cargos vagos lá na diretoria de comunicação e relações públicas, que a gente possa, na formulação de um novo time, chamar para auxiliar a pessoa que vai estar lá a partir de 1º de janeiro. Só que será feito pela diretoria de comunicação e relações públicas. Ok. Diretoria específica para esporte. O esporte, eu acho que é uma das coisas que a gente ouve as pessoas reclamarem é que não tem uma pessoa específica, ou se tem uma pessoa específica, não tem um setor específico. O esporte parece assim que é o puxadinho de algum lugar. Então, a gente não tem muita informação, né? A gente trabalha aqui com o esporte há muito tempo e é muito difícil. Tem que ligar para a pessoa, ligar para não sei quem, para o treinador, porque ninguém tá organizado ali. Qual é a estrutura hoje da diretoria de esporte e qual é a que você propõe? Eliana, muito bem colocado. E na nossa administração, a gente vai utilizar toda a equipe de esportes interligada com o setor de comunicação. A gente tem, como você muito bem falou, a gente faz autocrítica e sabe da onde a gente tem que ajustar. Uma coisa que eu não faço, cidadão linoiano, é fazer barganha e promessa de cargo em véspera de eleição, desesperador, a troco de voto. Vamos montar uma equipe técnica. Eu, como professor de educação física, sei da importância de um esporte forte, um esporte ativo no município. Vamos montar uma equipe interligada com professores determinados a desenvolver o nosso plano de trabalho a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Agradeço aqui o empenho de todos os professores hoje, sei das limitações hoje existentes, o Galvão, o Ariel... E por que não foi feito nesses últimos 4 anos? Eliana, eu não tenho medo de falar a verdade. A verdade tem que ser dita, doa quem doer. Eu, como vice-prefeito, trabalhei muito, mas como vice-prefeito também tenho as minhas limitações hierárquicas no sistema de administração. Tentei dar minha cara em alguns setores e não consegui. Essa autocrítica, desde o início, é o que eu falei para você. A gente tem que pegar o que foi bom do nosso governo, e tem muita coisa que foi boa, muita coisa para a gente avançar, para dar sequência. E o que não foi bom, a gente tem que ajustar e avançar. Tem que ter uma base sólida, gente comprometida, gente com honestidade para fazer o que tem que ser feito. Agora, com relação à assistência social, vamos mudar de tema e falar eu acho que brevemente, construção de novas casas populares. Aparece aqui no seu plano de governo, construção de novas casas. Onde, quantas, por qual convênio? Como que está sendo articulado isso? É possível? Já no começo do ano? Como? Eliana, já tenho conversas com o CDHU, através do nosso querido amigo deputado Barros Munhoz, já tem conversas muito adiantadas. O terreno será próximo, é um terreno da prefeitura, próximo ao conjunto habitacional Ernesto Tardelli, né, que é a famosa Popular de Cima. A quantidade de casas que a gente ainda não tem, porque a gente depende de um levantamento topográfico. Mas pelo que o setor de engenharia do CDHU, que já teve em Lindóia, já verificou o local e já tem estudos preliminares, né, em torno de 20 a 30 residências. Ah, sim, a demanda, e tem uma demanda maior, mas dá para contornar. Eliana, aquilo que a gente tem que ter responsabilidade. Eu não posso prometer 100 casas
se eu consigo fazer 20. No nosso plano de governo, não tem prometendo transformar Lindóia em Suíça. A gente faz o que pode ser feito, o que deve ser feito e o que pode ser feito. A demanda, a gente sabe que é maior, só que no momento o local, o terreno apropriado, que é de posse da prefeitura, pode de 20 a 30 residências. Pedrinho, também cita a questão de adequações, reformas, por exemplo, na Vila São Vicente de Paula, mutirão com os moradores. Como funciona? Como levar os moradores para participar do mutirão? Michel, quero deixar aqui o meu abraço e o meu carinho a todos os moradores da Vila São Vicente de Paula, que eu acompanho de perto, né? Tenho amigos que moram lá, né? São moradores que levam uma vida muito sofrida, mas são, acima de tudo, trabalhadores, gente honesta, gente séria, que luta com a vida. A gente, Michel, no nosso governo, como eu já falei desde o início, será um governo de união, um governo de trazer a população junto com o município. Essa proposta do mutirão, porque eu sei que lá existem vários moradores que são empregados do setor da construção civil, pedreiros, pintores, morando lá. E assim o faremos, né? No tempo que esse pessoal, que os moradores tiverem ocupado, eles trabalharão no seu lar, com a ajuda da prefeitura através do fornecimento de material. É a parceria, sociedade civil e poder público, para gerar melhorias para o povo lindoiano. Bom, vamos para mais um bloco, né? Programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Hoje estamos recebendo Pedrinho Tortelli, candidato a prefeito de Lindóia. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos, para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. E tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha, há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas com entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Hoje estamos conversando com o candidato a prefeito de Lindóia, Pedrinho Tortelli. E agora a gente vai falar sobre saúde. Saúde, Pedrinho.
No seu plano tem assim, ampliar atendimentos pelo Conisca. E eu vou aproveitar para colocar uma questão que a gente está ouvindo na rua, que é o seguinte: até o início de 2020, existia uma demora grande no agendamento de exames laboratoriais e consultas de especialidades na cidade. E agora, há cerca de alguns meses atrás, o que mudou? Foi agilizado. Houve alguma alteração na estrutura de saúde nos últimos meses? Como que vocês repensam isso e qual é a sua proposta? Eliana, muito bem colocado. Eu quero mandar um abraço aqui para toda a minha equipe de saúde e os médicos do município de Lindóia, que vem fazendo um brilhante trabalho nessa guerra que a gente está passando, que é da pandemia do Covid-19. Eliana, a questão do Conisca é simples. É mais uma dívida deixada pelo governo do PSDB, por má gestão do dinheiro público. O município de Lindóia, até maio de 2020, estava pagando dívida da administração passada. Por que ampliou e eu pretendo ampliar ainda mais? Vou explicar, vou falar para a população de Lindoiana. Tem que falar o que vai fazer e explicar como vai fazer. Então, até maio, Eliana, o município de Lindóia era devedor... Mas tem cotas. Ele tinha cotas para uso. Tinha cotas para uso. E eram utilizadas todas? Todas não. Por quê? Responsabilidade com o dinheiro público. Eu não posso gastar mais do que eu tenho. Isso daí a gente já viu no passado de Lindóia como a nossa cidade foi deixada. Gastando mais do que se tinha. Um gestor não pode fazer isso. Um administrador, um prefeito sério não faz isso. A gente caminha de acordo com o que a nossa perna dá. Agora, Eliana, com a dívida do Conisca paga em maio de 2019. Isso é comprovado pelo balancete do Conisca, que está no portal da transparência. Não sou eu que estou falando, é fato verídico. É informação transparente. A partir de maio, a gente conseguiu ampliar os atendimentos porque reduziu o custo, porque a gente deixou de pagar a dívida, que foi quitada pelo trabalho do prefeito Carlinhos e pelo meu trabalho. E outro ganho para a população, Eliane, que eu deixo muito claro aqui para a população, outro ganho para a população de Lindóia em relação aos atendimentos do Conisca a partir de 2021. Nessa renegociação da dívida, o prefeito Carlinhos, junto comigo, com muito embate com os outros prefeitos consorciados, a gente conseguiu, a partir de janeiro de 2021, o Conisca paga aluguel para o município de Lindóia pelo uso do prédio, que é um prédio de Lindóia. Então, esse dinheiro do aluguel será empregado para ampliação de exames no Conisca. É assim que a gente vai fazer. A gente mostra o que vai fazer e como será feito. E sobre a farmácia do PA, né? Você fala ampliação de atendimento, mas não coloca o quanto terá o atendimento, né? Até que horário vai funcionar. E é possível funcionar 24 horas? Como que é? Como que está seu plano? Eliana, como eu falei, muita responsabilidade com o dinheiro público. Não prometer o que não vai cumprir ou não fazer promessa vazia só em época de eleição para ganhar o voto. No nosso plano de trabalho, Eliana, tem a evolução gradativa do horário do PA. Como faremos? Já tem o estudo, já tem o orçamento para isso, que no primeiro ano, 2021, a gente vai ampliar o horário até às 22 horas. E observar a demanda. Porque a gente tem a parceria com o Hospital São Camilo aqui em Águas de Lindóia, então a gente vai, em 2021, ampliar até as 22 horas, observar a demanda, para que também não se gaste um dinheiro desnecessário, porque, como eu já falei, nós temos a parceria com o Hospital São Camilo e vamos ampliar. Aqui eu vou deixar um recado e um grande abraço para o meu amigo, prefeito Jacó, que está encerrando o seu ciclo lá em Amparo, e a gente já tem conversas avançadas para ampliar mais esse atendimento para a população de Lindóia. Então, no meu governo ficará, em 2021, o PA, o pronto atendimento, até as 22 horas. Após esse período, a população de Lindóia terá porta aberta no Hospital São Camilo, em Águas de Lindóia, e no Hospital Ana Sintra, em Amparo.
De saúde, vamos para saneamento básico. Só mais uma perguntinha de saúde, que é citada a viabilização da instalação de hemodiálise no Conisca. Qual a possibilidade, como funcionaria? Seria para os municípios consorciados? Qual a influência de Lindóia para trazer a hemodiálise, sendo que é um consórcio? Eliane, isso é uma conversa prévia com todos os prefeitos. Então já é uma questão de programação do próprio consórcio. Do próprio consórcio. Não é basicamente do município de Lindóia. Sim, não é uma demanda só de Lindóia. Respondendo ao Michel, seria uma demanda para os municípios consorciados. Eu quero deixar aqui um abraço ao meu amigo Dr. Arthur Tiso, que está me ajudando e ajudará o consórcio na viabilização de trazer a hemodiálise para Lindóia, porque a gente sabe que é um tratamento desgastante para o paciente e fazer no recorrente, seu... né? Recorrente, dois né? em 2 dias. É um tratamento assim contínuo, desgastante, que a gente pretende trazer para Lindóia, né? Viabilizar isso, trazendo para Lindóia, para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida no seu tratamento. Então, indo para saneamento agora, uma vez que a saúde tem tudo a ver com água e tem tudo a ver com esgoto tratado, né? Aqui no seu plano de governo, tem assim, a construção de nova estação de tratamento de água no Índio de Ouro. Eu falo porque eu moro lá e já conversei aqui com outros candidatos, tipo, onde e com qual recurso será possível? Né? Isso resolve o problema de falta d'água, só essa obra? Ou tem mais coisa para fazer? E por que não foi feito até agora? Eliane, eu vou responder a sua pergunta no geral. Nós pretendemos no nosso plano de trabalho, na questão de saneamento, água e esgoto, resolver esse problema crítico em Lindóia, né? Através de parceria público-privada. Avançar com um programa de concessões. Isso está sendo feito no Brasil. Seria a Sabesp? Não necessariamente. Hoje é um mercado aberto, a livre concorrência no mercado, o que faz baratear os custos de serviço e ampliar a capacidade de investimento da empresa que venha a fazer a gestão. Hoje não é só a Sabesp. De início... Que Itapira tem a Sabesp, há uma série de reclamações. O Socorro também, acho que a Sabesp tem Serra Negra. Socorro está saindo, ao que eu sei, Socorro tá deixando a Sabesp. Deixando porque não deu certo. Por quê? Então, isso que eu falo para você. Antigamente existia só a Sabesp e era um bicho de 7 cabeças, né? Hoje o mercado aberto, existem várias empresas do setor privado que atuam no saneamento básico e possam participar de uma licitação de concessão. Eu vou precisar da Câmara Municipal, dessa articulação para poder avançar nisso. Essa construção da captação de água e tratamento de estação de tratamento de água do Índio de Ouro já tem o projeto pronto, já tem o local de posse da prefeitura, que é lá no alto da Cascalheira, lá no Índio de Ouro. E Eliana, por que lá? E por que vai solucionar o problema da falta d'água? No bairro do Índio de Ouro? Vai solucionar. Eu te explico por quê. O Índio de Ouro sofre porque é um dos bairros mais distantes da nossa estação de tratamento de água hoje, que é única, centralizada. Lindóia cresceu muito. A gente tem que fazer um setor de água distribuído, muito bem logisticamente na cidade, para não ter problemas de final de rede, bairros muito distantes da nossa estação, quando a cidade está lotada, quando a cidade aumenta o seu consumo, dificultar o abastecimento desses bairros. Vamos fazer em 2 locais distantes uma distribuição ramificada, interligada, para melhorar o sistema. Por que não foi feito? Porque falta de recurso. A administração passada do PSDB deixou uma obra inacabada, já tem condenação... Então, mas essa obra vai ser com recursos próprios ou vai ser com concessão? Porque se for com concessão, poderia ter sido feito antes. Eliana, como eu falei para você, a gente teve um diálogo muito triste com a Câmara Municipal de Lindóia nesses últimos 4 anos, né? Onde vereadores foram caçados injustamente e agora, pela justiça, voltaram, né? Fizeram uma barbárie
na Câmara Municipal de Lindóia nesses 4 anos. Até recursos, como eu já falei, tiveram que ser devolvidos por mera birra política da oposição. E nesse cenário, Eliana, vamos convir, a gente tem que falar a verdade. Nesse cenário não se dava diálogo e não tinha clima político para avançar nessa discussão. Por isso que eu volto a falar para você. Vou fazer a reunião com os 9 vereadores, vamos debater ideias. Eu não sou o dono da verdade. É diálogo, é soma. E a concessão, esse trabalho da construção da estação de tratamento de água lá no Índio de Ouro será feito primeiramente se a gente avançar com a concessão. Se eu ver que está emperrando, será feito com recursos do Ministério de Meio Ambiente. E com relação ao esgoto, como que está o trâmite para cumprir essa questão de reconstrução de toda a rede coletora de esgoto e a questão também do desassoreamento, talvez, do lago, porque a questão do esgoto no lago é uma questão séria. Né? Como que você está analisando isso? Quais são os estudos para isso? Eliana, muito bem colocado. Eu quero deixar claro aqui. Pedrinho Tortelli, prefeito, vai avançar muito logo no primeiro ano na questão de saneamento. Porque hoje a gente desperdiça 2 joias do município por conta do saneamento básico, que é o Rio do Peixe e o Grande Lago. Os atrativos turísticos de Lindóia, no meu governo, serão voltados para o Rio do Peixe e para o Grande Lago. Como faremos, Eliane? Com concessão, parceria público-privada. Iremos avançar nisso. Eu acho que a população de Lindóia tem que acompanhar a nossa luta junto à Câmara Municipal para a aprovação dessa concessão. Por quê? A concessão, Eliana, é um modelo que, como eu te falei, hoje não é um bicho de sete cabeças, não é um bicho papão. A população não vai ter um aumento exorbitante da sua conta d'água, porque isso vai ser previsto em edital e eu vou cobrar. O que a gente tem que mesclar? O tempo de contrato, porque também nenhuma empresa vem para ser boazinha, ela vem também para ter lucro, né? O tipo de investimento, e é muito bom lembrar a toda a população de Lindóia que após o contrato de concessão, tudo que foi feito fica como ativo do município. Isso daí é um crédito que o município vai ter a longo prazo. A gente precisa sanar os problemas a curto e médio prazo. Só que o ativo, tudo que for feito, tudo que for construído, fica para a nossa eternidade em Lindóia. Com relação ao turismo, uma vez que nosso tempo está quase esgotando, a gente tem uma das situações mais importantes da cidade, despertando agora para o empreendedorismo, e muito pela questão das pousadas, hotéis. Eu vejo Lindóia com um crescimento nessa área. Então, colocar aqui, adequar o centro de memória para implantar o centro de informações e atendimento ao turista. Vai acabar o museu? Como que vai ser isso? Não, Helena, não. Hoje o museu, até quero mandar um abraço ao meu amigo Juliano Bellini, que hoje desempenha um trabalho fantástico à frente do turismo. E o museu, na sexta-feira, foi inaugurado o posto do Sebrae no museu, uma sala do museu que não estava sendo ocupada, né? Foi inaugurado um posto do Sebrae. Como você falou, empreendedorismo, criatividade para a gente sair mais rápido dessa crise. O Sebrae está em Lindóia com corpo técnico para auxiliar o micro e pequeno empresário, né? E também com fomento financeiro. O Sebrae, a partir de janeiro de 2021, vem para o posto de Lindóia com microcréditos para o empreendedor. E isso, junto ao Sebrae, nessa mesma sala, terá um funcionário da prefeitura para que faça essa parte de atendimento ao turista. E o turista, por fim, vai poder apreciar as salas do Centro de Memória Armindo Beguini, do qual nós pegamos inteiramente sucateado e reformamos. Até obras de arte sumiram no governo passado, né? E o governo passado que você fala é há 8 anos. Há 8 anos, na administração do PSDB. Tá. E a gente reformou, remodelou,
né, o centro de memória e existem as salas para visitação. Então a gente potencializou o espaço, Eliana. O Pedrinho, você coloca aqui criar evento de grande impacto na baixa temporada para aquecer a economia de Lindóia. Qual que é esse evento? Como que vai ter? Porque eu vejo que Lindóia tem aumentado muito na questão gastronômica. E Sim. me intrigava muito esses últimos eventos, todos traziam aquele fast food que vinha gente de fora vender a alimentação no momento que tinha gastronomia. Qual que é o que você vai despertar? Qual é esse evento? Eliane, muito bem colocado. Eu vou falar para você o que a gente vai fazer de imediato, né? A gente vai buscar diversos tipos de evento para baixa temporada. Mas de imediato eu já tenho conversa e quero aqui deixar o meu abraço ao William da FEDESP, que é a Federação de Desporto Estudantil do Estado de São Paulo, para trazer eventos estudantis para o Estado, né? Eventos para Lindóia, eventos que são de suma importância para o setor hoteleiro e de suma importância para o setor gastronômico. São estudantes que vêm para Lindóia para praticar o desporto, a sua competição e gastam em Lindóia. Então, logo no primeiro ano, Eliana, o tipo de evento que eu quero focar é no desporto, no turismo esportivo, na baixa temporada, para fomentar o setor hoteleiro e ajudar também o setor gastronômico, como você muito falou. Local. Local. Lindóia hoje é referência na gastronomia regional. Temos os melhores hambúrgueres da região, temos as melhores pizzas da região. Logo, logo voltaremos com o melhor pururuca da região, né? Temos o melhor leitão da região. Então, Lindóia, a gente tem que trabalhar em conjunto e o pão. O melhor pão da região. Temos padarias fantásticas em Lindóia, que viram até, você sabe, você é moradora de Lindóia, viram até atração turística no final de semana, as nossas padarias, né, de tanto movimento que tem. E a gente vai crescer o turismo no período de sazonalidade com esses eventos criativos, no primeiro ano focando no setor esportivo. Pedrinho, eu gostaria de saber a proposta para o Grande Lago, tanto no sentido de esportes, quanto no sentido de segurança também. Michel, muito bem colocado. No Grande Lago, no nosso plano de trabalho, a gente pretende avançar com a parceria público-privada, Michel. O que é isso? Tem um quiosque no Grande Lago, perto do embarcador, que hoje está lá parado, sem vida. O que a gente pretende fazer? Fazer uma licitação para que o setor privado explore aquele local como um restaurante, uma possível peixada do lago em Lindóia, né? Não plagiando o nome de um restaurante em outra cidade, mas lá eu vejo potencial para isso. E trazer esse investidor, esse empreendedor que vai participar dessa licitação para fazer as benfeitorias, a questão da segurança, trabalhar isso, setor público-privado, para que o empresário possa gerar atrativos. A gente possa, esse empresário que vai fazer essa parceria com a prefeitura via licitação, possa explorar o caiaque, possa explorar stand-up paddle, possa explorar pedalinho. Hoje a gente já tem uma quadra de caiaque polo e vamos ter uma etapa do Campeonato Brasileiro. O nosso tempo estourou, mas eu preciso fazer uma pergunta antes de você ir embora. Pois não. Carnaval, o que você pensa? O Carnaval já atraiu muita gente para Lindóia. E nos últimos anos ele tem um declínio, tentou-se alguma coisa, foi para o Laguinho, voltou, mudou de rua. Qual que é o seu projeto para o Carnaval? E é rápido porque a gente... Eliana, até me arrepia, para você ver que eu não tô mentindo, até me arrepia em falar do Carnaval, porque o meu pai foi um grande carnavalesco, e aqui eu quero mandar um beijão para o seu Dito e Dona Lela, que são dois grandes carnavalescos. Só concluindo então que o tempo realmente está acabando. Tá, jóia. Carnaval a gente volta com a alma do Carnaval de Lindóia. O Carnaval vai ser resgatado com os blocos, com o trio elétrico, com a banda e com as famílias, sem a gastança, fazendo um carnaval família, mas um carnaval que atraia muito turista. Onde? Nós conversamos então, né? Nós terminamos o tempo. Na Avenida
na avenida. Nós conversamos com o candidato a prefeito de Lindóia, Pedrinho Tortelli, que agora tem 5 minutos para as considerações finais. Povo lindoiano, está chegando a hora de você exercer o seu poder democrático do voto. É muito importante que você reflita, você lindoiano, você lindoiana, reflita em cima do plano de trabalho, da história e do que cada candidato já fez para Lindóia. O nosso propósito é um propósito de seguir na linha da honestidade, não deixar a corrupção voltar e de avançar nas melhorias que são necessárias e perenes no nosso município. Eu, como prefeito, não vou fechar a porta para ninguém. Você, lindoiano, sabe do meu jeito, sabe da minha forma de conduzir a coisa pública, com muita seriedade, a quem eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu grande carinho ao prefeito Carlinhos e toda a sua família, que encerra o seu mandato dia 31 de dezembro, deixando um legado que por anos a gente se esquece, tanto em Lindóia quanto no Brasil. Um legado da honestidade, o legado de se fazer o que é certo com o dinheiro público, o legado de combater com firmeza a corrupção. Eu tenho esse perfil de seguir nessa linha de honestidade, uma família honesta, uma família honrada, que sempre trabalhou pelo progresso do município. E levando o meu jeito espontâneo, o meu jeito direto, o meu jeito franco com a população. Sim, sim, não é não. Vamos avançar muito, vamos deixar muito a nossa marca nos próximos 4 anos. Tenho orgulho do meu trabalho como vice-prefeito. Me dediquei muito e agradeço a todo cidadão lindoiano pelo carinho que tenho recebido em todas as casas. E é com um predicado de um trabalho sério e um trabalho honesto como vice-prefeito que eu me credencio e estou preparado para assumir os desafios de Lindóia para os próximos 4 anos. Enfrentei desafios pesados junto com o prefeito Carlinhos nesses últimos 4 anos. Oposição triste, ponte paralisada por grupo político mesquinho, pandemia, mas um verdadeiro líder não se omite. Na pandemia, dei a minha cara, fiquei lado a lado com o comerciante, porque mais uma vez o PSDB queria quebrar a nossa cidade. Eu não deixei, enfrentei, combatemos e estamos vencendo. Lindóia tem os melhores índices de combate à pandemia da região, aliando saúde e economia. E é nesse sentido, trabalhando muito, com muita fé, que o nosso grupo será escolhido para administrar Lindóia nos próximos 4 anos. Vote nos nossos vereadores, vote em vereadores comprometidos com o trabalho, vereadores do 40 e vereadores do 17, para a gente poder avançar em tudo isso que a gente debateu hoje. E vote para prefeito. 40, Pedrinho Tortelli prefeito e Juliano Moreira vice. O Juliano é um jovem idealizador que trouxe, mesmo sem ocupar cargo público, muito recurso para Lindóia. E eu vou precisar do Juliano para a gente conseguir avançar tudo que está no nosso plano de trabalho. Seriedade, falando a verdade e muito trabalho. Por isso que eu sempre falo e repito, só assim a gente começa uma Lindóia em 2021. Melhor, mais unida e sempre pensando nas pessoas. Quero deixar um grande abraço para minha esposa, que eu amo de paixão, e para minha filha, a Helena. Papai está chegando para comemorar o aniversário com vocês. E avança Lindóia, corrupção nunca mais. Dia 15, vote 40, para Lindóia seguir no caminho certo. O programa Eleições 2020 é apresentado pelos jornalistas Eliane Prado e Michel Caroli. Produção de filmagens Roberto Talarico e Henrique Moura.
Parceiros Dinamize, farmácia de manipulação. Conheça o Lipodetox e conheça também o Dimples, cápsulas anticelulite. Produto natural na Dinamize, Rua Abílio Zucato, em Monte Sião. Colégio Monte-Sionense, 25 anos, grandes histórias começam aqui. Concurso de bolsas abertas. Confira no site, no Colégio Monte-Sionense, o concurso de bolsas. Também supermercados Shimoda. Economize no Shimodinha, da Rua Presidente Tancredo Neves, em Monte Sião, onde seu dinheiro compra mais. E Clínica Odontológica Monte Sorriso, na Rua do Mercado, em Monte Sião. Nossa especialidade é fazer você sorrir. Estou gaguejando aqui hoje. Então, nós agradecemos a todos que acompanharam todas as nossas entrevistas. Foi um projeto que foi criado após uma pandemia, quando a gente teve que mudar todo o processo de comunicação do Jornal Tribuna das Águas, e conseguimos parceiros que nos apoiaram, como o Michel Caroli, o Milton César e todos aqueles que acreditam ainda e que estão nos patrocinando, e a vocês que participam ativamente pela internet e nos acompanham. Queremos que vocês continuem a nos acompanhar nos debates que acontecem. Michel, fale as datas. Tá chegando, né? Agora tem os debates. O primeiro é nesta quinta-feira, 7 horas da noite, debate com os candidatos a prefeito de Águas de Lindóia. No sábado, 4 horas da tarde, é a vez do debate com os candidatos a prefeito de Monte Sião. E daqui uma semana, na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, tem o debate com os candidatos a prefeito de Lindóia. E você pode participar desses debates através de perguntas. No último bloco serão perguntas da população. Portanto, pode mandar. A gente já disparou hoje nas redes sociais. Eu não sei se a gente já disparou ou vamos disparar a partir dessa entrevista os nossos contatos, e podem mandar suas perguntas. Se não sanou por aqui, se ficou com dúvida, esse processo das entrevistas era exatamente para isso. A gente elucidar os assuntos, e agora as questões vão ser olho a olho, candidato a candidato, e cada um defendendo a sua proposta. O legal é que as perguntas dos internautas serão feitas para todos os candidatos. Então, quem manda a pergunta, né, vai ter oportunidade de ouvir. Tem aí uma dúvida, está engasgado, quer perguntar? Coloque a pergunta no papel, mande para a gente, e na internet mesmo, acesse aí os nossos contatos e mande a pergunta. Programa Eleições 2020, um projeto do Jornal Tribuna das Águas, encerrando hoje, né, a sessão, as entrevistas. Foram 10 entrevistas, hoje com o Pedrinho Tortelli, candidato a prefeito de Lindóia. A gente volta na quinta-feira, 7 horas da noite. Já com o debate. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui.
Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos, para você economizar mais pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais.